Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o quinto capítulo do nosso livro-vídeo de matemática do sexto ano do ensino fundamental, segunda edição. Todo ele gravado em 4K. Espero que os senhores aprendam muito e já vão se inscrevendo no nosso canal. Quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. E um like aí embaixo ajuda muito. Toda essa obra foi construída dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular. A gente vai dar início a este capítulo, o quinto capítulo, falando de potenciação. Muito bem, vamos tentar definir para os senhores o que é uma potenciação. Seja A um número real e N um número natural, com N maior ou igual a 2. A potência de base A e o expoente N é o número A elevado a N, tal que A elevado a N seja A multiplicado por A N vezes, ou seja, por N fatores. Sempre classificando o quê? De verde está aí a mãozinha vermelha nos mostrando. Base é aquela parte que está em A. N, que está de azul, o dedinho da mão branca está mostrando, a gente sempre vai chamar de expoente. Então, todas as vezes que você ver um número com outro na potência, que a gente chama de igual ao N, escrita dessa forma, a gente vai falar que isso é uma potência, onde o verde é base e o que está lá em cima é expoente, ok? Vejamos agora alguns exemplos de potência. A elevado a 4 é A multiplicado por A 4 vezes. Lá tem 1A, 2A, 3A, 4A. 3 elevado à segunda potência. O que está em cima é potência, o que está aí é base. 3 elevado à segunda é 3 vezes 3, 2 vezes. 3 vezes 3 dá 9. 3 elevado à quarta. 3, a terceira, o número 1 ali é a terceira. É 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 elevado à quarta. É 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. 3 multiplicado por 3, 4 vezes. 3 elevado à quinta. É 3 vezes 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81, vezes 3, 243. 3 elevado à sexta, olha que bonito, é 3 6 vezes. Você pode ver que tem 3 escrito ali 6 vezes. Aí é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729. Aí 3 a sétima é 3 multiplicado por 3, 7 vezes. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729, vezes 3, 2.157. E assim sucessivamente. E essa regra vale por 3, por 10, por 50, para todo número elevado a qualquer potência, é ele multiplicado por ele mesmo a quantidade de vezes que a potência indicar. Correto? Então vamos ver mais algumas coisas aqui que vai nos ajudar muito a entender esse assunto. Muito bem. Agora, nessa questão, vou mostrar para os senhores alguns exemplos e vou deixar alguns para os senhores fazerem aí no caderno dos senhores, né? Aí nós temos aqui indicar a potência da forma de produto e calcular o valor, né? Eu tenho ali 4 elevado a 2, é 4 elevado a segunda. 4 vezes 4, 16. 1 elevado a 4, todo número elevado a 1 sempre vai ser 1, porque se você multiplicar 1 4 vezes, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1 vai ser 1. 2 elevado a quinta é exatamente 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2, 32. Você pode ver que tem um 2 ali 5 vezes, então multiplica-se ele 5 vezes. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 elevado à segunda é 5 vezes 5, 2 vezes. Dá 25. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Nós até fizemos na tela anterior. 4 elevado a 5 é 4 multiplicado por 4, 5 vezes. Então, pode ver que tem 5 quartos ali.
4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 dá 256. 256 vezes 4 dá 1024. 6 elevado à terceira. 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. Agora, o I, o J, K e o L eu vou deixar para os senhores fazerem, ok? Agora, a gente vai ver alguma atividade que envolve potência. A ideia de potência, os senhores já estão bem treinados. Deixei ali, expliquei, não tem muito segredo. A gente vai tentar fazer o seguinte: eram 4 irmãos, cada um tinha 4 automóveis, cada automóvel tinha 4 rodas e cada roda tinha 4 parafusos. Aí alguém passa para os senhores e falam assim: quantos automóveis eram? Quantas rodas havia ao todo? E quantos parafusos estavam envolvidos nesse conjunto todo? Eu vou parar aqui um pouquinho o vídeo e vou esperar os senhores pensarem. Depois que os senhores pensarem, eu vou ajudar os senhores a dar a solução disso aí. Porque isso trata-se de uma potência, ok? Então, parei o vídeo e vai lá tentar pensar nisso. Depois vocês voltam que eu vou explicar para os senhores. Eu vou esperar os senhores tentar ver isso aí. Aguardei os senhores a resolver o exercício e agora eu vou ajudá-los a resolver. A primeira pergunta de letra A, eles falaram para a gente, perguntaram o seguinte: quantos eram os automóveis? Olha, se tinha 4 irmãos e cada um tinha 4 carros, é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 4 multiplicado 2 vezes, significa que é 4 elevado à segunda potência, que dá 16 carros. Muito bem. Ótimo, muito bacana. Quantas rodas havia ao todo? Se cada carro tem 4 rodas, nós temos todos os carros envolvidos multiplicado por 4. Os carros envolvidos não era 4 vezes 4? Multiplicado por 4 rodas, que eu coloquei em verde, né? Eu tenho 4 multiplicado 3 vezes. 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64 rodas. E quantos parafusos tinha? Olha, eu tinha exatamente 4 donos de carro multiplicado por 4 carros multiplicado por 4 rodas. Cada roda tinha 4 parafusos, eu tenho que multiplicar isso por 4. Será igual a exatamente 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes, que 4 elevado à quarta potência, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256 parafusos. Este foi um exercício que envolveu várias situações de potência. Depois vocês voltem atrás, repitam o exercício para que vocês tenham um bom entendimento. Agora a gente vai falar de algumas potenciações que eu vou fazer uma e vou escrever para você. Você vai escrever no caderno usando uma potência, as multiplicações indicadas a seguir. 7 vezes 7, não é 7 duas vezes? Então, 7 elevado à segunda. Aí vocês vão responder para mim. E 5 vezes 5 vezes 5, o que, que é? E colocar o resultado. E 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, o que, que é? Fazer a multiplicação e colocar o resultado. E 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. E 2 vezes 2 vezes 2. Vou deixar aí para ver se vocês aprenderam bacana, tá? Então não esqueçam. Vão lá fazer esse exercício no caderno agora e depois a gente continua a aula no vídeo, tá bom? Para o vídeo, escreva isso aí no caderno e tenta fazer. Bacana? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês num outro problema. Vocês já fizeram lá da potência, vocês viram o exemplo do carro. Legal? Eu vou fazer uma pergunta para os senhores, bem bacana. Em uma rua, tem 2 casas. Em cada casa, há 2 galinheiros. Em cada galinheiro, há 2 cercados. Em cada cercado, há 2 galinhas. Qual o total de galinhas dessas casas? Gente, para resolver isso, aplica-se potência. Eu vou parar o vídeo novamente, vou dar um tempinho para os senhores resolverem, pensarem.
Depois vocês voltam no vídeo que eu vou ajudar os senhores a resolver, ok? Então pare o vídeo, vai lá no caderno tentar resolver isso aí com potência, tipo aquela que nós fizemos com o carro, antes de você ver o vídeo, para ver se você teve um bom entendimento. Se não tiver, volta lá, veja o vídeo lá das rodas do carro, e depois vocês voltam aqui. E eu vou resolver para os senhores. Eu espero, pode ficar tranquilos. Olha, já que os senhores já tiveram tempo, pararam o vídeo, resolveram, eu vou tentar explicar com desenho. E junto com os desenhos, vocês vão entender. Olha que bacana. Em uma rua, há duas casas. Então, tá ali as duas casas. Em cada casa, há dois galinheiros. Aquele quadrinho ali, meio avermelhado, né? Marronzado, são 4 galinheiros. Você pode ver, cada uma tem 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho 2 galinheiros em 2 casas, é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a quanto? 4, porque eu tenho 2 casas, e em cada casa tem 2 galinheiros. Então, é 2 elevado à segunda potência. Tenho 4 galinheiros. O desenho nos mostrou aí. Muito bem. Cada galinheiro tem 2 cercados. Se cada galinheiro tem 2 cercados, cada galinheiro é 2 ao quadrado. Vezes 2 cercados é 2 vezes 2, 3 vezes, porque 4 não é 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2. Olha lá, 4 é 2 vezes 2. Isso multiplicado por 2 é 2 3 vezes. 2 elevado à terceira, que é 8 cercados. Olha lá no desenho, que é a casinha de madeira lá. É o cercado da galinha. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Olha lá, 8 cercados, vezes cada cercado tinha 2 galinhas. 8 é 2 elevado à terceira, que é 2 3 vezes. Se tem 2 galinhas em cada um, multiplica por 2. Então, multiplica mais uma vez por 2. Em vez de ser 2 a terceira, agora vai ser 2 a quarta. Muito bem, 2 a 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16. Vocês podem ler no desenho, dentro dessa história, e contar quantas galinhas tem, vai dar 16 galinhas. Depois vocês repitam esse exercício, porque é um bom exercício para a gente treinar potência. A potência não tem muito segredo, é só pensar um pouco. É o número de baixo, o que está em cima é a potência, o de baixo é base, é multiplicar o de baixo quantas vezes estiver escrito lá na potência. Todo mundo já percebeu que é uma coisa de muita facilidade. Agora, a potenciação na segunda-feira, presta bem atenção na pergunta. Na segunda-feira, 10 pessoas ficaram sabendo de uma fofoca. Pra você ver como é que fofoca anda. Na terça, cada uma contou a fofoca para outras 10. E estas, na quarta-feira, contaram para outras 10. Nenhuma dessas pessoas sabia da notícia antes, tá? Quantas pessoas ficaram sabendo da notícia na quarta-feira? Vocês vão saber. Na terça-feira, quantas pessoas já sabiam da notícia? Então, tem na segunda, 10 pessoas ficou sabendo da fofoca. Na terça, cada uma contou para mais 10. Ok? Então, cada uma contou para mais 10. Cada pessoa contou para mais outras 10 pessoas. O que aconteceu aí? Quantas pessoas ficaram sabendo dessa notícia? Não é? Talvez seja 10 a segunda, né? Eu não vou resolver isso para os senhores, não. Vou deixar os senhores pensar. Qualquer dúvida, se vocês não conseguirem, deixe no comentário aqui do canal que eu respondo para você assim que eu receber, que eu olho todos os dias. Aí, se eu tiver algum pedido para tirar a dúvida desse problema, eu ajudo você a resolver. Mas eu espero que vocês tentem, consigam e comuniquem para mim se conseguir ou não, tá? Então, vejamos agora o seguinte. Propriedades de potência. Toda potência, tem algumas propriedades que nos ajudam a resolver exercícios, tá? Toda potência que o expoente for 1, ele vai ser igual à base. Tudo elevado à potência, o expoente 1 é igual a ele mesmo. A elevado a 1 é igual a A. 5 elevado a 1 é igual a 5 elevado a 1 é igual a ele mesmo, 5. 1 bilhão e 300 milhões, 216 mil, mas não sei o que, elevado a 1. É tudo isso aí, mesma coisa, sem acontecer nada com ele. Agora, para todo A diferente de zero, porque não existe zero elevado a zero, né?
nós podemos falar o seguinte, vale 1. Qualquer número. Se você falar assim, eu tenho 8 elevado a zero, é 1. Eu tenho 10 milhões elevado a zero, você só tem 1, cara. Eu tenho 50 milhões, 218 mil elevado a zero. É exatamente 1. Então, tudo elevado a zero, qualquer número elevado a zero, vale 1. Raiz de 58 elevado a zero é 1. Ok? 5 elevado a zero, 5 elevado a 2 elevado a zero, que pode fazer potência de potência, também vai dar exatamente 1. Bacana? Outra propriedade, se A pertence ao conjunto dos reais, M e M, A e B pertencem aos reais, e M, legal. N pertence aos números naturais. Vale as seguintes propriedades. Só tem um A elevado a uma potência, multiplicado pela mesma base, elevado a uma outra potência N qualquer, basta fazer o seguinte, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. O que quer dizer isso? Vou falar em vez de escrever. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base e se somos expoentes, coisa fácil, né? Mas tem que ser a mesma base. Rapaz, ele está mostrando que se a base lá for 2 elevado a segunda vezes 3 elevado a terceira, não serve, não dá para poder multiplicar, porque as bases são diferentes. Então, tem um exemplo, 2 elevado a segunda vezes 2 elevado a terceira. 2 elevado a 2 mais 3, que é 2 elevado a 5. 3 elevado a segunda mais 3 elevado a terceira, mais não, vezes, né? 3 a segunda, vezes 3 a terceira, vezes 3 elevado a 1, quando não tem nada. Significa que ali tem o número 1. Vezes 3 a terceira, vezes 3 elevado a zero. Eu vou somar tudo aqui, ó. 2 mais 3, 5. Mais 1 dali, 6. Mais 3, 9. Mais 0, 9. O resultado dessa multiplicação de potência de mesma base é exatamente 3 elevado a 9. Aí é só fazer a conta se precisar, ok? Agora vejamos aqui a potenciação, a propriedade da divisão. Se A e B pertencem a R, M e N pertence a N, valem as seguintes propriedades. A elevado a M sobre A elevado a N, a base é a mesma, observando ali que a base é A elevado a M menos N. O exemplo está aí. 2 elevado a quinta dividido por 2 elevado a segunda. É 2 elevado a quinta menos 2, que é 2 elevado a terceira. Bacaninha? Agora a gente vai aplicar isso daqui a pouco, tá? Mas é uma coisa que agora vocês vão usar na matemática que vocês vão estudar pro resto da vida, porque toda hora vai precisar desse tipo de operação, hein? Cuidado, tem que treinar bastante, mas a gente vai fazer muito exercício para resolver isso. Bacana? Agora a gente vai gravar casos especiais de potência, como eu já vi falado anteriormente, o primeiro, né? A elevado a 1 é A. Todo mundo já está sabendo dessa história. E qualquer número elevado a zero é igual a 1. Bacana? Agora, potência de potência. Potência de potência é A elevado a B e elevado a C. Eu posso simplesmente dizer que é A elevado a B vezes C. Tem um exemplo aí, 2 elevado a segunda elevado a terceira. É 2 elevado a 2 vezes 3. Eu posso multiplicar aquelas duas potências ali. E 2 vezes 3 é 6. Isso significa que isso ali é 2 elevado à sexta potência. Vejamos agora. Multiplicação de potência de mesma base, nós já vimos. Eu expliquei e não tinha nada escrito. Eu falei e agora eu deixei gravado aqui para os senhores nunca mais esquecerem na vida dos senhores. A mocinha está até comemorando, que ela vai guardar para o resto da vida. Multiplicação de potência de mesma base é conservar a base e somar os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai o expoente. Bacaninha?
Não vamos esquecer disso não, né? Então gravem isso bem na memória e fazendo exercício a gente nunca mais esquece. Expressões numéricas envolvendo potência. Vocês lembram quando se estudaram expressão numérica? Você faz primeiro multiplicação e divisão, né? Depois da multiplicação e divisão, vocês fazem soma e subtração. Não é assim que funciona? Agora, quando tem potência, primeiro faz a potência, depois faz multiplicação e divisão, depois faz a soma. Lembrando, senhores, que dentro desse processo, primeiro resolve-se o parêntese, depois os colchetes e depois as chaves. Beleza? Então, vou relembrar aos senhores agora esse procedimento. Expressão numérica, eu tenho 3, chave, 4 a terceira, menos colchete, 5 vezes 6 elevado a zero, mais 7 vezes 9 ao quadrado, menos 80, fecha colchete e fecha a chave. Na expressão numérica, resolve primeiro as potências. Muito bem. Então, nós temos potência. Eu posso resolver as potências em todos os casos direto. Eu vou resolver 3 vezes 64. 64 por quê? 4 a terceira, eu pude escrever, que é 3 vezes 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Menos abrir o colchete. 5 vezes 6 elevado a zero. 6 elevado a zero, quanto que vale? 1. Então, eu já coloquei 1 ali. Mais 7, abre-se o parêntese. 9 elevado à segunda. 9 vezes 9. Não é 9 duas vezes? 9 a segunda é 9 vezes 9. 81 menos 80. Fecha parêntese, fecha colchete, fecha a chave. Agora eu vou resolver os parênteses. Primeiro, né? 3 vezes 64 menos 5 vezes 1 mais 7 vezes. Quanto que dá 81 menos 80? Vezes 1. Fecha colchete. E agora eu vou resolver os colchetes. 3 mais 64 dentro da chave, né? Menos 5 vezes 1, 5, mais 7 vezes 1, 7, que primeiro faz a multiplicação, depois que a gente faz a soma. Então, eu vou ter 3 vezes 64 menos 5 mais 7. 5 mais 7 é 12. Então, vai ficar 3 vezes 64 menos 12. Né? 3 vezes 64 menos 12 não dá 52? 3 vezes 52 dá 156. Bacaninha? Então, agora os senhores já viram como resolver a expressão a aritmética, usando potência. É só vocês seguirem esse exemplo e vocês vão se dar muito bem em alguns exercícios que aparecer por aí envolvendo esse tipo de conta. Agora vocês vão resolver para mim essas três expressões aí. 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 à terceira vezes 2. Lembrando, senhores, que primeiro resolve as potências, depois multiplicação, depois soma e subtração. Na segunda, tem uma semelhante ao exemplo feito, na terceira também. Então, isso é uma diversão para os senhores e treinando. E outra coisa, senhores, por favor, se tiver alguma dúvida, estarei à disposição dos senhores nos comentários, eu respondo para os senhores imediatamente e esclareça a dúvida até os senhores entenderem bem. Bacaninha? Então, vejamos agora mais um exercício bem bacana que é relacionado com potência e também essas expressões. Olha aqui, nós temos a professora está ali, coloquei um desenhozinho assim para ficar mais engraçadinha a aula, mais bonitinha, né? Até lá, determinar o cubo do valor da expressão. Olha o que ela falou, hein? Determinar o cubo do valor. Então, primeiro a gente achar o valor da expressão, depois cubo é a terceira potência, tá? Quando é o quadrado é a segunda, cubo é a terceira. Lembrando os senhores desse detalhe, tá? Então, vocês não esqueçam, quando falar o cubo, é elevado à terceira potência. Quando falar ao quadrado, é elevado à segunda potência. Foi bom eu colocar isso aqui para os senhores já começarem a entender isso. Vocês vão resolver primeiro todas as potências, depois dentro dos parênteses, depois dos parênteses vocês vão resolver os colchetes, depois dos colchetes a chave. Bacana? Então, aquele tracinho que está perto do colchete não é nada não, tá? Desconsidera aquilo, você vai considerar só 2 elevado a zero, o 4 elevado a 2, aquele tracinho que está entre os colchetes ali não é nada não, viu? Um erro de gráfico que teve aí. Então, tenham bastante cuidado com relação a isso. Então,
Vamos agora a mais um exercício bem bacana. Olha o 5 aí, olha. Exatamente. A área de um quadrado é dada pela expressão L elevado à segunda potência, sendo que o quadrado tem um lado de 7 centímetros. Qual é a área que equivale ao quadrado? Né? Tem A14, B ali. Então, você vai fazer esse exercício aí, estudando exatamente o que foi aplicado de potência. O sexto é para você me explicar que potência é essa que está aí embaixo, né? A potenciação aí, e você dá uma olhada aí para você entender bem. Bacana? Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores lá nos comentários. O 7, o 8 também envolve propriedade de potenciação, né? Produto de potência de mesma base. Vocês vão resolver o 7, vai resolver o 8 também, a potência, é como se chama a propriedade que se aplica a escrever a expressão, né? 8 elevado a 5 e depois elevado a 5. Vou deixar para os senhores pensarem, tá bom? Agora o 9 está bem bacana também. É divisão de potência de mesma base e multiplicação de potência de mesma base. Lembrando, senhores, né, que em uma situação você subtrai e na outra você soma. Qual é quem vocês vão acabar entendendo isso aí, tá? Então, façam todos esses exercícios e a gente tem alguns mais aqui para os senhores. Ó, no gaveta, 15 passos, cada passo contém 15 folhas, em cada folha tem 15 linhas. O número de linhas, portanto, pode ser calculado pela potência. Vocês vão ver aí, tá? Qual que vai ser a potência, e o resultado da potência vai ser uma dessas expressões aí. Exercício bem bacana, tipo aquele da roda, né? Aquele da fofoca que ficou lá para trás. O sistema de mineração, agora vamos ver potência que tem base 10. Uma potência que tem base 10, no sistema decimal, uma potência de base 10 é cuja base é 10, já está bem claro isso. Elevado a um expoente inteiro n. Resulta algarismo 1, seguido de um número de zero com outro expoente. Por exemplo, 10 elevado a zero, todo mundo sabe que é 1. É nenhum zero. 10 elevado a 1 é 1 com 1 zero. 10 elevado a 2 é 1 com 2 zeros. 10 elevado a n, então vai ser n elevado a zero. Por exemplo, o número 1 milhão, 1 bilhão, né? Pode ser escrito da forma de 10 elevado à potência de 9 zeros, né? Seguidos ali. Ó. Então, 10 elevado a 9 é exatamente 1 bilhão, como está escrito aí para os senhores. Então, vocês vão escrever os seguintes filmes na forma de potência de 10 para mim, tá? Esse está aí, esse 100, esse 1 com um monte de zero, no B, no C, no D. Fazer a multiplicação de potência de mesma base e escrever ali para mim. Bacana? Ali eu tenho uma potência de mesma base dividido por outra potência também de multiplicação. Então, você aplica, primeiro você faz a multiplicação, depois você faz a divisão. Isso estou falando letra H. A do letra G já é uma divisão, né? Uma fração é o de cima dividido pelo de baixo, ou seja, numerador dividido por denominador. Agora, no sistema de numeração binário, é que a gente vai tentar entender isso aqui. O sistema de numeração binário é bem falado o seguinte, bi é 2. Então, são potências de base 2. Estudamos que no sistema de numeração decimal, os algarismos indicam como se decompõe um número em uma adição de potência de 10. Podemos decompor os números em uma adição de potência de outras bases, como, por exemplo, a base 2. E vamos lembrar que 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 4 2 elevado a 2 é 4, a terceira é 8, 2 elevado a 4 é 16, a quinta é 32 e assim sucessivamente. A gente só vai trabalhar com base 2. Esse sistema binário, eu vou adiantar para os senhores o seguinte, ele é o sistema todo a base que nossos computadores usam hoje para mandar pela internet, para essas fotografias que vocês mandam pelo WhatsApp e tudo, vai toda codificada dentro de um sistema binário, correto? É uma coisa muito complexa, mas agora vocês vão entender como é que essa coisa acontece. O número 7, por exemplo, ele é classificado como 7 é igual a 4 mais 2 mais 1, não é isso? Eu sempre decomponho isso em função
de 2, até ver o que sobra, até sobrar 1. Muito bem. E 2, 4 eu não posso escrever que é 2 ao quadrado? 2 eu não posso escrever que é 2 elevado a 1? E 1 eu não posso escrever que é 2 elevado a 0? Tudo em função de 2. E está errado aqui não. Todo 1 elevado a 0 não é 1? 2 elevado a 1 vale quanto? 2. 2 elevado a 2 vale 4. Muito bem. E se eu multiplicar isso tudo por 1, vai alterar alguma coisa? Não. Tudo que você multiplica por 1 não altera nada. Vai ficar 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 a primeira, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Decompus ele. Agora, presta bem, senhores, que é importante. Vocês estão vendo a potência da direita para a esquerda? 0, 1, 2. O próximo teria que ser 3, tá? Tem que sempre seguir essa sequência na hora de decompor. Veja o 11 para os senhores verem. O 11, eu vi que era 8 mais 2 mais 1. 8, a gente, tanto fazer exercício de potência, a gente já sabe que é 2 a terceira. Eu dividi em função de 2. Né? Poderia colocar 4 mais 4, mas eu sei que 2 a terceira é 8. A gente tem que imaginar isso. 2 a terceira mais 2 elevado a 1, que é 2. Mais 2 elevado a 0, que é 1. Aí o que aconteceu é o seguinte. Olha lá, eu tenho a potência 0, 1 e 3. Não tenho 2, mas eu tenho a obrigação de ter nas potências, quando a gente decompõe no sistema binário, de ter essas potências. Mas eu posso completar com 0 que multiplica 2 elevado a 2. Qualquer valor que der ali multiplicado por 0 não vai dar 0 e vai alterar a soma? Tudo que você somar 0 altera alguma coisa? Não. Então eu posso colocar ali para ficar completo em base 2, 0 vezes 2 elevado a 2. Então ficou ali agora 1 vezes 2 a terceira, mais 0 vezes 2 a segunda, mais 1 vezes 2 a primeira, mais 1 vezes 2 a 0. Ah, como é que ficou bonitinho? A potência da direita para a esquerda. 0, 1, 2 e 3. Pronto, aí nós decompomos. A decomposição fica uma coisa tranquila. Agora vamos ver. E agora, como é que a gente escreve em forma de número binário? Olha, de acordo na decomposição, cada potência de 2 vem com o expoente 0, 1, 2, 3 e etc. E aparece uma vez ou nenhuma. Os números, quando não aparecer nenhuma, a gente tem que colocar 0 vezes 2 elevado àquele que aparece. O 7 e o 11 escrito no sistema de numeração de base 2, sistema binário, ficam assim desse jeito. O número escrito binário na base 2, da direita para a esquerda, os logaritmos indicam quantas potências de 2 que cada expoente. E tem que ser 0, 1, 2, 3, a ele composto. No caso do 7, o que nós lemos? Nós lemos dele 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. Então a gente vai escrever assim, 1, 1 e 1, igual está ali, ó. Na primeira casa verde, na segunda casa rosa, na outra azul. Sempre da esquerda para a direita, que a gente sabe que o primeiro é 2 elevado a 0, o segundo é 2 elevado a 1 e o terceiro é 2 elevado a 2. Se tivesse um quarto, é 2 elevado a 3. Se tivesse um quinto, é 2 elevado a 4. Ia seguir essa sequência. E tudo somado, multiplicado por 1, né? Muito bem. Aonde não tem uma potência que ela foi colocada vezes 0, a gente coloca 0, como foi o caso do 11. Lá existia 2 elevado a 1, então ficou 2 elevado a 0. No lugar do 1, a gente colocou 2 elevado a 0. No lugar 2 elevado a 0, escreve 1. Lá na segunda casa, 2 elevado a 1. Aí começa 0, 1, as potências, tá vendo? Na outra, que é 2 elevado a 2, mas não tem um 0 que multiplica, aí fica 0. E na terceira casa, na quarta casa, 2 elevado a 3. Então, quando a gente vê o número 1, a gente sabe que é 2 elevado a 0. Na segunda casa, quando tem outro 1, é 2 elevado a 1. E vai somando, da direita para a esquerda. E aí está o número 11. É representado pelo número binário 1011. Vamos fazer algum exercício para a gente entender isso. Vamos ver um outro exemplo? Qual é o número do sistema de numeração decimal que se escreve 11001? Lemos 11001 no sistema binário. Olha, eu pus a chave ali para ver, eu tenho 5 casas.
Então eu escrevi ali 1, 0, 1, 1 e 0. Um verde, um azul, um verde, as cores diferentes, da direita para a esquerda. Quando é 2 elevado a zero, eu escrevo 1. É 1 vezes 2 elevado a zero, a primeira casa, não é? Então ali, mais 1. Quanto que é zero? É 0 vezes 2 elevado a 1. 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0. Na terceira casa, quanto que é 0? Não, mas já que a terceira casa já é potência 2. É 0 vezes 2 elevado a 2. Mas, então, eu coloco o 0 ali, que é 0 vezes 2 elevado a 0 dá 2. Já na quarta casa, eu sei que é a terceira. É 1 vezes 2 elevado a terceira, porque tem o número 1 ali, eu sei que é uma potência de 2. 1 vezes 2 elevado a terceira. 1 vezes 2 elevado a terceira dá 8. E já na última casa, na quinta casa, porque são 5, na quinta casa eu sei que é 2 elevado a quarta. É 1 vezes 2 elevado a quarta, que dá 16. Agora, somar 16 mais 8 mais 0 mais 1 dá 25. Bacana isso? Se eu decompor o número 25 com base 2, eu vou chegar ali nele 1, 1, 0, 0 e 1. Tentem fazer isso aí, depois comentem para mim. Vejamos agora mais um exemplo. Eu tenho aqui como se conta no binário. No sistema binário, as unidades são contadas em grupos de 2. Um grupo de duas unidades simples e uma unidade de segunda ordem. Um grupo de 2 unidades de segunda ordem e uma unidade de terceira ordem. E assim por diante. Eu começo com 0, 1, 2. Vejamos lá. Na primeira ordem simples é 0. O 1 na segunda ordem. E o 1 na terceira ordem. Vocês podem ver o que vai acontecer ali. É 1, 2, 4. E vai sempre potência de 2. Né? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. E aí vai 2. Então vai dar 0. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. Né? Depois eu tenho 2 elevado a 3, que dá 8. E assim sucessivamente. 7 unidades contadas na base 2 escreve. Unidade simples, segunda ordem, terceira ordem. Aí vai quarta ordem. A primeira ordem é elevada a 0, que é o número 1. A segunda ordem é elevada a 2. A terceira ordem, então, vai depender da posição do 1. Ele vai te falar qual ordem e a potência que vai ser. Legal? Então, vejamos aqui. Vocês vão escrever no caderno, para mim, esses números em número binário. Eu vou fazer o letra A e o letra B para os senhores. E o C, o D e o E, vocês fazem aí, tá? Muito bem. O 3. Como é que eu posso decompor o 3? Eu posso decompor que é 1 vezes 2 elevado a 1, né, que é 2, somado com 1, que é 1 vezes 2 elevado a 0. Correto? Ali, agora, da esquerda para a direita. É 1 vezes 2 elevado a 0, então eu não tenho 0 ali multiplicando nada, então é 1. O outro é 1 vezes 2 elevado a 1, então é outro 1. Então deu 11. O número binário 3 eu escrevo de 11. 2, 1, 1, 1. Não é 11 não, né? A gente fala 11 não. No binário a gente fala assim, 1, 1. Olha o 4. O 4 eu posso simplificar da esquerda para a direita. Olha lá, eu posso dizer que é 1 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 0 elevado a 1. Porque eu preciso ter, desde começar, e mais 1 vezes 0 elevado a 0 também. Porque eu não posso dizer que é 4 elevado a 2 e simplesmente falar nada, porque eu tenho que começar com a potência, a setinha do 0, 1 e 2. Então, quando eu pegar o primeiro número ali, que eu já decompus, os outros todos têm que chegar até lá no 0, na potência 0. Mas como eu não tenho número para colocar a potência 0, é 1 vezes 0 elevado a 1, mais 1 vezes 0 elevado a 0. Então, para o número binário, número 4, eu escrevo o primeiro dá 0, o segundo dá 0 e o terceiro é 1, aquela primeira casa. E se eu quiser fazer o contrário, eu vou ter que escrever isso, dessa forma. O 1, como está exatamente na terceira posição, ele vai ser 2 elevado ao quadrado. O outro é 0 elevado
1 vezes 0 elevado a 1, e o outro 0 corresponde a 1 vezes 0 elevado a 0. Essa é a forma de se escrever no sistema binário. Vocês têm que treinar isso para vocês ficarem craques. Isso aí pode cair algum concurso, alguma prova interessante para os senhores. Os números a seguir estão escritos no sistema binário. Escreva no caderno o sistema de numeração decimal. Ali eu tenho 100, 100, 10. Ele corresponde ao número 10. Por quê? Vamos ver? 1 vezes 2 elevado à terceira, que é 8. O primeiro 1, ele está na qual casa? Ele está exatamente na casa... Eu tenho quantas casas? 1, 2, 3. Na quarta, eu tenho 4 casas. Na quarta casa é 1 vezes 2 a terceira. Na terceira casa, eu tenho a terceira casa? Eu não tenho. Na terceira casa é 0. Então, eu posso dizer que é 1 vezes 0 elevado à segunda. Agora, já na terceira casa, eu tenho 1. É 1 vezes 2 elevado a 1. E na última casa, eu tenho também, na quarta casa, eu tenho 0. É 1 vezes 0 elevado a 0. Então, e agora? É só fazer as continhas. 1 vezes 2 a terceira é 8, mais o outro dá 0, mais o outro dá 2, mais o outro dá 0. Fazendo as continhas dá 10. Vejamos agora o letra B. Eu tenho 1, 0, 1 e 0. Olha, quantas casas eu tenho ali? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 casas, a última corresponde à potência 4. Lá é 1, então é 1 vezes 2 elevado a 4. A terceira, a quarta casa agora, isso é a vale da quinta. A quarta casa é 1 vezes 2 elevado à terceira, porque ela é 1. Exatamente. Agora nós vamos lá na terceira casa. A terceira casa é 0, então é 1 vezes 0 elevado a 2. Mas, aonde é 1, que é exatamente a segunda casa a potência é 1. É 1 vezes 2 elevado a 1. É 2 porque lá é 1. Se fosse 0, ficaria 0 no lugar de 2. E a última casa é 0. Então, é 1 vezes 0 elevado a 0. Vocês podem observar que a potência saiu de 0, 1, 2, 3, 4. Agora, fazer conta. 2 a quarta é 16, 2 a terceira é 8. Ali vai dar 0 na outra casa, vai dar 2 na penúltima e 0 na última. Somando aquilo é 26. Vocês vão fazer para mim o 1101 e o 1102. 1101 não, 1101. O letra E, 11011. E vamos falar que número que é. Qualquer dúvida, estarei nos comentários aguardando os senhores. Agora vocês vão converter para o sistema binário esses números para mim. O 50, o 34. Vão decompor eles e vão escrever aí bacaninha. E qualquer dúvida, eu aguardo os senhores lá no comentário e espero que os senhores tenham entendido. E até o próximo capítulo.